Ezequiel 37, a partir do versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa hora, que todo mal caia, e que os nossos olhos possam ver e ouvir. Estamos no ano da santidade, e nós começamos o ano a toda. Você que está aí no WhatsApp, no grupo da igreja, estamos falando para todos da igreja, e não só quem participa da escola de discípulos, porque se você foi batizado, você se tornou um discípulo de Jesus. A orar todos os dias, a ler todos os dias a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a fazer um autoexame depois de você leu aquela palavra de si mesmo, porque você não tem, e eu também, que olharmos o cisco no olho do nosso irmão, mas a trave que está no nosso próprio olho, e por fim praticarmos diariamente a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem nós lermos a palavra de Deus, e sem nós meditarmos e fazermos o autoexame, eu sinto te dizer, nós não vamos conseguir viver naquilo que o Senhor Deus quer que nós vivamos. O Senhor Deus pode derramar sobre nós o seu Espírito. Ele derrama, porque Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas quando Ele derrama, Ele espera uma resposta. E eu e você, diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: não sabeis vós, que sois santuários do Espírito? Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Porque eu e você, nós temos que santificarmos tudo, e o apóstolo Paulo diz principalmente no corpo. Portanto, meu irmão, para que nós possamos andar naquilo que Deus preparou, no melhor que Deus tem para mim e para você no ano de 2019, foi o que Deus falou para Josué, aquele que substituiu Moisés. Imagina, sai Pelé, e tem que entrar alguém no lugar dele, sai o 10 Pelé, vai entrar você, vai entrar eu no lugar dele.
Ainda bem que na Copa de 58 entrou o Garrincha e deu conta, e nós fomos campeão pela primeira vez. Mas entrou eu e você. E para que nós possamos dar conta, quando Josué estava substituindo Moisés, o homem que falava face a face com Deus, então Deus falou assim: medita nesse livro da lei de dia e de noite, então o seu caminho prosperará e eu serei contigo. O mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos e recebeu toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra, quando ele ressuscitou, ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele disse também, meu irmão, minha irmã, ensinem eles a guardar tudo o que eu vos disse a vocês, que eu ordenei a vocês. E por isso, meu irmão, minha irmã, se eu e você queremos andar em santidade, se eu e você queremos estar pronto para a vinda do Senhor, que pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, e eu e você não podemos estar dormindo e nem ser como as virgens imprudentes, nécias, loucas, que não guardaram óleo extra para a vinda do Senhor, que voltou à meia-noite, quando ambas as virgens estavam dormindo. Eu e você, nós temos que vigiar. E por isso Deus está nos chamando como povo metodista, o povo do coração aquecido, o povo que tem por chamada de Deus espalhar a santidade bíblica por toda a terra, reformar a igreja e a nação. Nós só vamos conseguir fazer isso se nós formos exemplos, porque eu disse isso a semana passada e repito para você: uma pregação, um discurso, ele pode empolgar, mas um exemplo arrasta pessoas. Nós temos que revelar Jesus, meu irmão, minha irmã, na nossa atitude do dia a dia. E por isso que Deus nos chamou para meditar na palavra dele, em Ezequiel 37. E aqui então nós vemos no começo, a mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel, e o espírito dele me levou a um vale cheio de ossos. Eu estou acostumado a ler, e você também, a ouvir, um vale de ossos sequíssimos, secos. Era um vale de ossos muito secos. Mas quem levou ele ali foi a mão do Senhor. Foi o Senhor que levou ele ali. E por isso que a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre mão, ela está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mão de Deus na terra que faz todas as coisas que Deus, o Pai e o Filho decidem. E o Espírito levou ele a um vale de ossos secos. E o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias, daria sonhos e visões, e mostra a realidade de quem nós somos. Não de acordo com o que você acha, de acordo com o que eu acho, de acordo com o que a sociedade acha, mas de acordo com aquilo que é o padrão de Deus. E então o Espírito Santo levou ele para ver a realidade daquilo que era o povo de Deus. O povo de Deus naquele tempo não era a igreja, era Israel. Ele diz no versículo de número 11: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Deus estava mostrando a realidade daquilo que o seu povo era naquele momento. E isso Deus faz através do Espírito Santo e através da sua palavra. Por isso que eu e você, se queremos andar em santidade, porque assim disse o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, se não me engano é 1 Tessalonicenses 5:23, santificai-vos em tudo, vosso espírito, vossa alma e vosso corpo estejam integramente preparados para a segunda vinda do Senhor. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 6,16 que agora o Israel de Deus é a igreja. E que assim como Deus estava falando com o profeta, estava mostrando ao profeta numa visão a realidade de quem era o povo de Deus naquela época, assim Deus também fez com João o apóstolo, quando levou ele na ilha de Patmos a escrever Apocalipse e ver a realidade das 7 igrejas da Ásia. E por essas igrejas Jesus dizia: eu conheço as tuas obras,
E ele disse para as igrejas, para quase todas elas: arrependa-te, vê onde você caiu. Ele diz para a igreja de Éfeso: e volta à prática das primeiras obras, do primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, se eu e você queremos voltar, se eu e você queremos viver em santidade, se eu e você queremos viver na presença de Deus nesse ano de 2019, nós precisamos orar, nós precisamos, meu irmão, ler, nós precisamos que o Espírito Santo mostre a realidade que nós somos, e nós, quando nós olhamos para a palavra, Deus mostra a realidade daquilo que somos, não segundo o que a gente acha que é bom. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha feito crisma na igreja católica, e aí eu tinha que me confessar, eu falava assim: mas no que eu tenho que me confessar? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal. Mas até naquele lugar o Espírito Santo falou: você é o irmão mais velho, você maltrata o seu irmão. E eu tive que me confessar para aquele padre, e o padre falou: por que você bate no seu irmão? E por isso que ele é tão revoltado até hoje. Mas, meu irmão, eu quero te mostrar que em tudo isso que a gente está vendo, em toda essa desolação, que o próprio Deus, presta atenção, ele está falando com um judeu não pode tocar em morto. Se o judeu tocasse em morto, ele ficava impuro, e não tem nada mais pior para o judeu do que um corpo, do que alguém morto, e muito mais ossos secos. Ele viu um vale de ossos sequíssimos, então era a desolação final. Para ele era o Apocalipse, porque Ezequiel também tem palavras apocalípticas, como nós encontramos em Apocalipse. Era a desolação. Mas então Deus, ele mostrou para ele que havia uma saída, e que há uma saída para mim e para você, que há uma saída para a igreja de Jesus. Amém? Mas essa saída só está numa parceria. Qual que é a solução do Vale de Ossos Secos? Qual é a solução de nós olharmos para uma sociedade e vermos a desolação total, a corrupção total, a destruição de todo e qualquer valor, e tudo isso entrando dentro da igreja, e agora um monte de site gospel mostrando até que pastor saindo com funkeira? Não sei nem se é verdade, nem fico entrando nessas bobagens para sair, mas eu ouço falar dos outros, e se a gente ficou ouvindo tanta besteira. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus está chamando eu e você para mudança. E se nós queremos mudar um todo, começa por uma parte. Começa por mim e por você. Amém? Amém. Então por isso que a palavra de Deus vem nos mostrar qual é a solução. E a solução não está unicamente em Deus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,9 que nós somos cooperadores de Deus. Deus, ele quer agir. E se dependesse só dele, ele já tinha agido. Deus, ele age em parceria comigo e com você. Ele não vai agir em parceria com o ímpio lá fora, porque o ímpio não tem aliança com ele, não conhece, não vê, não sabe quem ele é. Mas Deus desejou, porque ele diz lá no Salmo 115: os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus entregou a terra a nós, seres humanos, e para que o reino de Deus venha aqui na terra, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a dizermos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o reino de Deus viesse automaticamente, aí Jesus não pediria logo no início da oração do Pai Nosso para nós pedirmos para o reino de Deus vir. Mas Jesus mostrou que o reino de Deus vem quando nós fazemos a sua vontade, e ele deu essa autoridade para a igreja. Está lá em Mateus 18, a partir do versículo 18, Jesus falou assim: tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Está em Mateus 16, 19. Mas ele diz assim, ó: tudo que vocês pedirem em meu nome, em concordância, será feito por meu Pai que está no céu. Amém. E então aqui, nesse capítulo 37 de Ezequiel, Deus nos mostra como que o impossível pode acontecer, porque não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Amém. Não há impossíveis para Deus em toda a sua palavra. Só que ele precisa, presta atenção, como se Deus precisasse, mas ele escolheu fazer assim, uma parceria
comigo e com você. Entregou a chave dos céus para mim e para você. A responsabilidade que está sobre as nossas vidas é muito grande. Você não está aqui por acaso. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês são cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É tão forte quando o apóstolo Paulo vai dizer sobre a igreja, vai dizer que Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Uma cabeça sozinha pode fazer alguma coisa? Não, se alguém for decapitado, morre. Então não dá para Cristo fazer tudo sozinho, Ele faz através da igreja. Nós somos Cristo no mundo, nós somos suas mãos, seus pés, aqui na igreja, aqui no mundo, amém? Amém. Amém. Portanto, nesse texto Deus nos mostra como que nós, que somos agora o Israel de Deus, no meio do vale de ossos secos, no meio de uma dissolução, no meio de nós olharmos para o impossível, como que Deus vai agir? Através da minha e da sua vida. E por isso nós vamos ver a autoridade, a legalidade e o poder para que o impossível de Deus aconteça. Amém? A primeira coisa que nós vemos aqui no texto é no versículo 4, no versículo 3. Depois de ele ter visto a visão do vale de ossos secos, ele falou assim, Deus falou com ele, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E aí ele disse assim, o profeta respondeu, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Preste atenção, se fosse só para Deus fazer, sozinho, ele precisava falar para o profeta, profetize. Sim ou não? Não. Aqui Deus, meu irmão, minha irmã, Ele está dando uma ordem para o profeta. Ele fala no versículo 4, profetize uma vez. Ele fala no versículo 9, profetize 2 vezes. E depois ainda fala no 12, mais uma vez, profetize. Ali Deus está dando para o profeta a autoridade. A autoridade para trazer o reino dos céus na terra. E a primeira coisa que nós temos que saber é que nós, como Israel de Deus hoje, nós temos autoridade. Porque Jesus, ele falou assim, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, está lá em João 14, 13, 14, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então o que Deus está falando? Ele está falando para mim e para você que nós recebemos a mesma autoridade que o profeta Ezequiel recebeu para nós mudarmos uma situação impossível. Só que se eu e você ficarmos de boca fechada, nada vai acontecer. Por isso não basta só ser uma oração, uma reza. Tem que ser algo que profetiza, porque profetizar está ligado com fé. Amém? Amém. E quando eu tenho fé, eu persisto na oração. Quer que eu mostre para você? Lá em Tiago 5, do 16 ao 18, ele vai dizer no final do versículo 16 que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ele vai dizer assim: Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Se você olhar para Elias, o profeta que se apresentou diante de Acabe, diante do rei de Israel, e disse que não iria chover segundo a palavra dele, ele se a Bíblia diz lá em 1 Reis 17, não fala que Deus falou para ele, não fala nada, só fala que ele foi se apresentar para Acabe, dizendo que não iria chover por 3 anos e meio, enquanto a sua palavra não iria chover, e não choveu por 3 anos e meio. Agora ele foi, se apresentou, falou aquilo, provavelmente que Deus mandou ele dizer, só que ele não ficou, Deus falou, beleza. Não, ele ficou orando insistentemente por 3 anos e meio para que não chovesse. E no dia que Deus falou para ele, vai, se apresenta para Acabe, que vai chover, ele se ajoelhou para orar, ele orou,
e falou: Senhor, manda chuva. Deus tinha mandado. E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Sim ou não? O que aconteceu? O quê? Não choveu. Ele teve que orar 7 vezes para que chovesse. 7 vezes. 7 vezes. Assim como aqui nesse vale de ossos secos, o milagre não aconteceu na primeira vez que ele profetizou. Ele profetizou uma vez, ele profetizou outra vez, ele profetizou outra vez. Meu irmão, minha irmã, Deus entregou para nós a chave do reino dos céus, para nós, a igreja, e nós ficamos de boca fechada. Ele nos deu autoridade para trazer o reino dele aqui na terra, mas nós temos que abrir a nossa boca e crer. Aleluia, amém. Tudo é possível àquele que crê. A fé traz existência àquilo que não existe, e portanto nós temos que entender que, por mais que a realidade do que nós vemos, da nossa visão carnal, diga tudo que não, a visão espiritual diz tudo sim. Que sim. Amém. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito daquilo que não é visível. Então, se a situação está impossível, o que eu tenho que fazer? O quê? Orar. Orar com fé. Orar com fé é a oração de Marcos, que Jesus ensinou lá em Marcos 11, do 22 ao 20, do capítulo 11, do versículo 22 ao 24. Ele diz assim, ó, o apóstolo Pedro falou: mas como que você secou essa figueira? A figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Mestre, secou. Ele fala assim, ó, tem de fé aí? Porque o poder vem de onde? De Deus, mas Deus não vai fazer se a gente não abrir a boca. Porque se Deus fizesse sem a gente abrir a boca, para que Ele ia mandar o profeta falar? Então, Jesus falou: tenho fé em Deus, e tudo que você disser, aí fala de novo, e não duvidar no seu coração, e crer naquilo que se diz, tudo que disser será feito. E depois que ele fala, tudo que você pedir orando, crendo, você vai ter, você vai receber. É uma questão de falar. Aqui está falando nesse texto, na Almeida Revista e Corrigida, 3 vezes a palavra falar e 1 vez a palavra oração. Porque não é só orar, mas é crer. E quando você crê, você sai dali já falando, mesmo não tendo. Amém? Porque você crê, porque Deus te deu autoridade no nome de Jesus. Amém? Amém. Então a primeira coisa, a autoridade que vem de Deus Todo-Poderoso para fazer o impossível aqui na terra. Deus fala assim: por acaso há algo demasiadamente difícil para mim? Sim ou não? Não! Então, por isso que nós profetizamos no nome de Jesus. Segunda coisa, não basta só ter o nome de Jesus. E isso nós temos autoridade. Mas aqui no texto nós também vamos ver que ele profetizou não o que veio à cabeça dele. Senhor, me dá um Porsche. Eu profetizo um Porsche, uma Ferrari. Profetizo um avião. Uma hora. Meu irmão, minha irmã, meu pai me emprestou o carro dele esses dias. Eu não consigo nem pôr a gasolina no carro dele que ele me emprestou, que é gasolina. Eu deixo até as calças no posto para pôr a gasolina. O meu carro é a álcool, faz 8 por litro no álcool. É uma bênção. Se Deus me der um Porsche, eu não consigo pagar nem PVA, nem gasolina, nem trocar o pneu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que quando nós oramos, o que vai dizer Tiago, irmão do Senhor Jesus? Olha, quando vocês pedem, vocês não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal, por motivos errados, para gastar nos seus prazeres.
E aí Deus não ouve. Porque Deus só vai agir não só na autoridade, na legalidade. Amém? E por isso que nós temos que entender que a legalidade de Deus está naquilo quando nós oramos segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é expressa na sua palavra. Por exemplo, para o nosso novo presidente governar, ele é a nova autoridade maior no poder executivo. Ele não tem todo o poder, ele tem o poder executivo. Tem o legislativo que faz as leis, tem o judiciário que julga as leis. E ele é o que faz a lei funcionar. Só que quem manda no nosso país não é ele. Não é o Supremo, não é a Câmara dos Deputados. É a Constituição. Então não basta ele ter autoridade, ele tem que ter legalidade. Ele tem que agir de acordo com a lei. Quando age fora da lei, aí vira autoritarismo, aí vira ditadura, aí vira comunismo, marxismo, enfim, qualquer outra coisa. Amém? Então, da mesma forma, a gente tem que entender, olha, Deus é Senhor, e Ele sendo Senhor e Rei, a palavra dele é a lei. Ele é a autoridade suprema de todas as coisas. Mas mesmo Deus tem que respeitar a sua própria lei. Amém? Deus é o executivo, o legislativo e o judiciário ao mesmo tempo, mas Ele mesmo não vai contra a sua palavra. Então, Ele diz assim para o profeta, o que Ele disse para o profeta? Profetize, versículo 4, profetize a esses ossos secos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Legalidade, você quer legalidade na sua oração? Enquanto você ora, enquanto eu oro, enquanto nós oramos, temos que orar a palavra do Senhor. Ele diz assim no versículo 4, ouçam a palavra do Senhor. No versículo 9, assim, profetize o quê? E diga-lhes, assim diz o soberano ou Senhor, ou seja, diga a palavra do Senhor. No versículo 7, vai dizer assim, eu profetizei conforme a ordem recebida. No versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida. E aí no versículo 14, quem garante é Deus. Deus fala assim, o Senhor falou e fez. Eu fiz. Palavra do Senhor. Amém? O apóstolo João vai dizer assim, 1 João 5,14, é essa confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Quando a Bíblia diz Ele nos ouvirá, é que Ele vai nos atender. Então, se pedimos mal, não vamos ser aceitos. Não basta ter o nome de Jesus, tem que ter legalidade, tem que estar de acordo com a palavra. Senhor, me dá mais uma esposa. Vai me ouvir? Não. Cadê minha esposa? Eu sei que ela não estava aqui. Não vai me ouvir. Pede mais um cartão de crédito. Não, mas o cartão de crédito não, misericórdia. É mais conta para pagar. Então, quando nós oramos a palavra do Senhor, Deus nos deu autoridade no nome de Jesus. Quem que vai fazer quando nós oramos a palavra do Senhor? Quem? O Filho do Homem. Jesus vai dizer assim, Ele vai dizer que a palavra dele é uma semente. Amém? E que essa semente, ela cai na terra, o homem não sabe como, ele dorme, ele acorda, levanta e ela germina e ele não sabe como. Então a gente tem que entender o que diz a palavra de Deus em Jeremias 1,12, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando isso para você. O Senhor diz assim, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Quando Ele chama o profeta Jeremias, Ele diz para o profeta Jeremias, Ele diz na Almeida, diz assim, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando nós oramos a palavra de Deus, é Deus que vai cumprir. Amém. Não precisa chorar, espernear, nada disso. Deus vai fazer ela cumprir. Amém? Porque Ele disse, Ele diz assim em Isaías 55, 10 e 11, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para cima, e não evaporam e voltam, até regarem a terra, e até fazer com que a semente germine, e depois a semente vai dar fruto, e aí então as pessoas vão comer desse fruto, assim também a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, aquilo que é minha vontade.
e prosperará naquilo que eu designei. Se nós oramos a palavra de Deus, nós oramos segundo a sua vontade, e Deus nos ouve. Amém? Por isso que eu coloco no WhatsApp para você orar todo dia junto comigo, e coloco ali os versículos bíblicos, porque a gente está orando segundo a palavra de Deus. Amém? O próprio Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, ou jamais passarão. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não age? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus falou, ele cumpre. Amém? Ele mesmo zela por cumprir a sua palavra. Várias vezes no Antigo Testamento, você vai ver lá em Isaías 9, a partir do versículo 6, vai falar sobre Jesus, versículos 6 e 7, um filho se nasceu, um menino se nos deu, seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus eterno, Deus forte. E aí depois Deus termina o versículo e fala assim: ó, eu falei, e eu, Senhor dos exércitos, farei. A palavra usada ali no hebraico para Senhor dos exércitos, muitos estudiosos não conseguem traduzir o Senhor dos exércitos de tão poderosa que é a palavra que está sendo usada ali, Tessavaot, que é o Senhor dos exércitos. Meu irmão, minha irmã, esse Senhor, ele zela por cumprir a sua palavra. Por isso nós temos que orar com autoridade do nome de Jesus, e temos que orar de acordo com a palavra de Deus, amém? Na legalidade. Mas nós precisamos de outra coisa, nós precisamos também de poder, amém? Nós temos autoridade porque Deus nos dá o direito de ordenar, e autoridade é quando a gente também recebe autorização para agir em nome de alguém. Então Jesus deu o seu nome para nós usarmos dessa legalidade. Lembra, Jesus ressuscitou lá em Mateus 28, 18, está escrito que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Então, aquele que tem toda a autoridade dos céus e na terra, nos deu autoridade, nos deu permissão, autorização para orar em nome de Jesus. É a mesma coisa que o pessoal aqui da igreja está falando assim: ó, irmão, durante o culto, não é, já falei para os irmãos, não é para ficar andando, zanzando, ficar lá. E aí, você vai falar em quem, meus irmãos? Vai falar em nome do pastor. Pode falar que o pastor mandou. Se você quiser brigar, briga com o pastor. Aí, ó, foi o pastor que falou. Mais ou menos o pessoal respeita um pouquinho assim. Agora é o nome de Jesus, amém? Amém. Legalidade da juridicidade, conforme o governo de Deus e a lei de Deus. Mas o poder é aquilo que capacita para liberar. Depois que eu recebi a autoridade, depois que eu recebi a legalidade, o poder vai ser liberado. E aquilo que não podia acontecer, acontece. Porque não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Está lá em Lucas 1,37. Mas a melhor tradução não é todas as suas promessas. A palavra para promessa ali é rema, que é a palavra de Deus feita. Ok? Não há impossíveis para Deus naquilo que Ele faz na sua palavra. Amém? Então ele diz assim, olha só, o profeta só pôde transformar aquele vale de ossos secos num exército, porque ele orou segundo Deus mandou, porque ele orou a palavra de Deus. Mas olha como começa no versículo 1: a mão do Senhor estava sobre mim, e seu Espírito me levou. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viria sobre os crentes, ele desceria sobre, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No Antigo Testamento falava mão, no Novo Testamento fala que você foi cheio do Espírito Santo, que você foi batizado no Espírito Santo, ou que o Espírito Santo veio sobre você, mas vê que é sobre, porque é o poder de Deus. E nós precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo, para orar, porque nós não sabemos orar como convém. Está lá em Romanos 8, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Da mesma forma que quando Deus criou, olha só, a Bíblia diz lá em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma aí, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das, e disse Deus: haja luz, e houve. Olha só, Deus não pôde dizer que havia luz
sem antes estar sobre a face da terra o Espírito de Deus. Formação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto é que no hebraico a palavra usada para Deus ali é Elohim, que é Deus no plural. Não que nosso Deus seja no plural, mas é que é o Deus acima de todos os deuses. E é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai pensou, Deus falou, a palavra é Jesus e o Espírito Santo agiu. Amém? Então por isso, da mesma forma que Deus fez todas as coisas através da palavra, mas estava o Espírito Santo e a mão de Deus na terra. E quem fez o curso do Espírito Santo, do livro do John Bevere, e quem não quer ouvir de novo, entra lá no nosso site na internet, e lá a gente fala sobre que a mão do Senhor na terra, a mão de Deus na terra é o Espírito Santo. Você vai ver o que? A mão do Senhor estava sobre ele e levou ele a ter sonhos, visões, assim como vem sobre nós. Amém? Mas Deus fala assim, profetiza ao Espírito, no versículo 9. Aqui nós temos que entender que a Bíblia do Antigo Testamento não tem maiúsculo e minúsculo. O hebraico não tem maiúsculo e minúsculo. Quem vai decidir maiúsculo e minúsculo é o tradutor. Esses dias a minha esposa mandou uma mensagem para mim, meu pai vai fazer tal coisa. Ela colocou pai com letra maiúscula. Se ela colocou pai com letra maiúscula, quem que eu pensei que era? Deus. Mas ela está falando do pai dela. Eu falei, filha, se você usou P com letra maiúscula, para nós, quando é P com letra maiúscula, pai, quando é Deus, D com letra maiúscula, amém? Nós achamos que é o Deus, que é o pai. Mas naquele tempo não tinha maiúsculo e minúsculo, não tem até hoje no hebraico. Então, quando o tradutor colocou ali, profetiza ao Espírito, não está falando do Espírito humano, está falando do Espírito Santo, era para ser com letra maiúscula. E como você sabe, pastor, porque ele está falando profetiza ao Espírito que traga vida. Como que o Espírito comum pode trazer vida? Não, a Bíblia diz lá em Jó 33,4, o Espírito de Deus me fez, o sopro todo-poderoso me dá vida. Lá no Salmo 104,30, envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renova o Espírito da terra. O próprio Jesus diz assim, o vento sopra onde quer, você escuta a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim todos são que são nascidos do Espírito. Portanto, quando se completa o texto no versículo no final, ele diz assim no versículo 13, no versículo 14, porém o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Ele está falando para o profeta profetizar o Espírito Santo, que é o Criador, é aquele que concede vida a todos os seres da terra, até os animais e a nós, e que faz com que a mão de Deus age e que traga o impossível. E por isso eu e você temos que estar cheio do Espírito Santo. E aí como que a gente se enche do Espírito Santo? Como que o apóstolo Paulo falou? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Portanto, eu e você temos que escolher se nós queremos as coisas do mundo ou as coisas de Deus. Não dá para ter as coisas do mundo, os prazeres do mundo, e estar cheio do Espírito ao mesmo tempo. Ou nós escolhemos Deus, ou nós escolhemos o mundo. Mas o irmão do Senhor Jesus vai dizer assim, não sabem vós que o Espírito de Deus arde de ciúmes por vocês? Portanto, meu irmão, ele vai dizer, com salmos, hinos, cânticos espirituais, como se você enchesse do Espírito, louvando a Deus. Por isso que a gente, às vezes está louvando aqui, aí você vê minha esposa aqui, eu fico olhando para ela não sair voando aqui. Porque o pessoal conhece a minha esposa, aí ela começa a falar em língua, começa amém? Isso acontece com todos nós. Hoje eu estava na minha casa louvando, orando, buscando a Deus. Quase que eu saí na rua correndo que nem um louco. O pessoal fala, não, se eu sair correndo na rua, vamos me prender aqui, vamos falar mal, vou correr ali dentro de casa mesmo. Mas meu irmão, minha irmã, o que eu estou falando para você? Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito. E aí o que aconteceu quando ele fez tudo isso? Quando ele juntou autoridade, legalidade e poder, o que aconteceu? Um exército se levantou no meio de um vale de ossos secos. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé.
Era um exército enorme. Autoridade, legalidade e poder. Começa na oração, mas não é só oração. Presta atenção, é prática também. E essa oração vai se realizar. A gente tem que entender que as coisas de Deus, meu irmão, Deus tem nos abençoado aqui, por exemplo, com o bazar. Mas nós anunciamos na internet, colocamos a faixa, começamos a fazer todo mês, nos organizamos. O irmão Luiz distribuiu o panfleto, falamos de boca a boca para as pessoas, agimos no mundo espiritual também, a igreja agindo. As pessoas que estão vindo ajudar vieram de todo o coração. Abençoa. Não adianta jogar tudo nas costas de Deus. Não, Deus faz. E você tem que se esforçar e eu tenho que me esforçar em fazer o melhor. Não faz. Não estudou. Não, na hora Deus me revela. Pode deixar, irmãos. Deus me revela. Tá? Ele vai me ensinar a ler o hebraico, a ler o grego, a ler o que está escrito. É assim? Sim ou não? Não. Em parte eu conheço, em parte eu profetizo. As duas coisas têm que andar juntas. Não pode só para um lado, nem só para o outro. Mas o que eu estou dizendo para você é que, olha só, a palavra de Deus se tornou carne em Jesus. E nós vimos a glória de Deus. A glória do unigênito Filho de Deus. Da mesma forma, hoje eu e você somos filhos de Deus. E temos que revelar a glória de Deus através das nossas vidas. Jesus falou assim: nisto meu Pai é glorificado, em que vocês deem muito fruto. Portanto, meu irmão, minha irmã, começa na oração, mas se você e eu meditarmos, lermos, fazemos o autoexame, como fez o profeta, como ele viu o vale de ossos secos, como ele disse que estava com o Espírito, a palavra vai se tornar carne novamente em mim e você, e nós vamos ser o povo santo, com as vestes santas. A Bíblia diz em Apocalipse: continue o justo a santificar, o justo a praticar a justiça, continue o santo a santificar-se, continue o ímpio na sua impiedade, e continue aquele que faz abominação a fazer abominação. Mas eu e você fomos chamados para a justiça e para a santidade. Só com essa nós vamos alcançar a salvação. E por isso nós precisamos orar, ler, meditar, fazer autoexame. Deus está nos chamando, meu irmão, nesse ano de 2019. Eu não sei você, eu vou dizer para você como Josué disse para o povo de Israel, que logo depois que ele morreu se desviou. Eu não sei você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou com as mãos limpas, eu estou te ensinando, eu oro por você todos os dias, a gente jejua, a gente faz o melhor que a gente pode, coloca na internet, mas agora você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer de todo o coração, você precisa colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Amém? E aí então essa palavra de Deus vai se materializar, e nós vamos dizer como o apóstolo Paulo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a fé sem obras é morta. Mas Deus, quando nós fomos salvos, olha só o que diz o apóstolo Paulo: que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante, não de obras, para que ninguém se... No entanto, continua no versículo 10: porquanto Deus de antemão preparou o quê? Para aqueles que o amam. Preparou o quê? As boas obras, para a gente praticar. Então, se você tem fé, você pratica boas obras, você muda. Eu mudo, nós mudamos. Amém? E nós vamos levar a santidade do Senhor. O Senhor diz assim no último versículo do texto, versículo 14: então vocês saberão que eu fiz, eu falei e fiz, o Senhor. Palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz palavra do Senhor aqui, em outras versões está oráculo do Senhor, é o dito do Senhor. Deus falou, Deus vai cumprir. Está dito, está feito, vai fazer. Deus vai levantar uma igreja santa, imaculada, preparada para a vinda de Jesus. Mas, meu irmão, eu quero ser esse exército, você também. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero convidar você a se autoexaminar agora. Não quero louvor aqui. Todo mundo vai se autoexaminar agora, vai ficar de pé. Você vai olhar para dentro de você. E naquilo que você tem se afastado do Senhor,
Olha só, existe uma luta no mundo espiritual e o maligno quer a sua alma de todo jeito. E ele tem te iludido, te enganado, ele se disfarça e ele quer te levar de todo jeito e vai te dar todo o prazer, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era atraível, era agradável aos olhos, desejável ao paladar. Mas ele vai sempre andar disfarçado, ele sempre vai dar uma distorcida na palavra de Deus. Mas nós fomos chamados para ser uma igreja santa, amém? Amém. Uma igreja, meu irmão, minha irmã, que anda nos caminhos do Senhor. E isso começa comigo, com você. E por isso agora o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, vai falar com você. Aquilo que você precisa mudar, que eu preciso mudar, que nós precisamos mudar nesse 2019. Feche seus olhos. Você vai se colocar de joelhos e vai consagrar a sua vida ao Senhor nesse 2019. Mas ele vai ser diferente. Deus está falando aquilo que você tem que mudar, que eu tenho que mudar, que nós temos que mudar e colocar Ele na prioridade. Se você colocou Jesus em segundo, não vai adiantar nada. Pelo contrário, nós seremos julgados com maior rigor. Mas consagre a sua vida ao Senhor. Fala com Ele agora. É você e Ele. Você vai orar, você vai falar com as suas palavras. Fala com Ele. Pai, o Senhor enviou o teu filho como um bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. De maneira nenhuma seguirão a outro, porque eu as conheço e as chamo pelo nome, e elas me conhecem e sabem que é um só o pastor delas. Portanto, Senhor, eu oro aqui pela tua igreja mais uma vez, como eu e muitos irmãos e irmãs temos orado todos os dias. Eu oro, Senhor, como Jesus orou, na oração sacerdotal, para que nenhum deles se perca, a não ser aquele que já estava previsto para se perder, o filho da perdição. Eu oro, Senhor, para que nenhum de nós sejamos filhos da perdição, joio. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua voz, pois o Senhor está voltando, e o Senhor disse: por acaso o Filho do Homem, quando voltar, encontrará a feira terra. Que nós possamos, ó Pai, nos santificar, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, pois assim disse o anjo a João: bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, pois entrarão na nova Jerusalém. Por isso, Senhor, eu oro para que sejamos lavados pelo teu sangue, para que possamos mudar de verdade, para que, ó Deus, a tua graça, Senhor, venha sobre nós novamente, para que nós possamos voltar para o primeiro amor, e no meio desse vale de ossos secos o Senhor possa levantar um exército. Eu declaro em nome de Jesus e profetizo: cada um aqui é um guerreiro, uma guerreira do Senhor, que começa a sua guerra todo dia de joelhos, buscando ao Senhor a sua face, para estar longe do mundo, para estar longe da carne, para estar longe de Satanás, dos seus enganos. Eu abençoo cada vida, Pai, e declaro que nós não somos o vale de ossos secos, mas eu profetizo, e assim peço: sopra Espírito Santo, como está dito que o Senhor se derramaria nos últimos dias sobre toda a carne. Sopra sobre os teus filhos e tuas filhas novamente, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, e aqueles que não têm o Espírito de Cristo não são filhos de Deus.
E todo que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Que agora o Senhor derrame sobre nós espírito de temor, espírito de santidade, espírito de ousadia. Espírito do Senhor esteja sobre nós, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus. Venha estar sobre cada um de nós. O espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento esteja sobre nós. E venha, Senhor, cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. E que cada um de nós possamos estar todos os dias, não porque eu estou falando, mas porque nós amamos o Senhor. E como disse o salmista, assim como a costa anseia pelas águas, nós ansiamos por Ti. Nós temos sede por Ti. Assim como disse Jesus, não só de pão homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que nós possamos perseverar nesse 2019 na oração. Que nós possamos perseverar na leitura da palavra de Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, continuar meditando, fazendo autoexame, praticando a palavra de Deus nesse ano de 2019. Que todo mal caia. Que tudo aquilo que é engano de Satanás, toda fortaleza caia. E que nós possamos ser, ó Deus, aquilo que o Senhor preparou para nós sermos antes da fundação do mundo. E ouvirmos quando o Senhor nos chamar: vinde benditos do Senhor, para o reino que Ele preparou para vocês antes da fundação do mundo. Vocês foram fiéis no pouco, então entrem na alegria do seu Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.